Evangelho, sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória dos mártires do Nordeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás lançada até o céu. Não, tu serás tirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e Mateus Moreira, catequista, e seus companheiros mártires do Nordeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja do Brasil celebra a memória de seus mártires do Rio Grande do Norte. Por isso, a Santa Liturgia para o Brasil vai seguir um pouco diferente daquela prevista para a Igreja Universal, trazendo para nós a memória dos nossos mártires do Nordeste. Hoje no Evangelho continuamos ouvindo São Lucas e ele nos fala, o texto nos fala sobre os ais proclamados por Jesus diante das cidades que acolheram os milagres e os testemunhos do Senhor. Mas muitos corações resistiram a esse testemunho. Eu queria aproveitar a memória dos mártires do Nordeste, que acontece no Rio Grande do Norte, para poder recolher esse chamado. Qual, Padre Fábio? Vamos rezar pela conversão de nossas cidades, meus irmãos. Quando Jesus faz o protesto dizendo os ais contra aquelas cidades, recolhe uma evidência para nós importante. Deus não faz sinais senão para a conversão daquele povo. O Senhor não busca uma ou outra pessoa, busca salvar a todos. Quando realiza uma graça sobre a vida de alguém, é para que muitos recolham os bens espirituais associados àquela graça. E um dos primeiros é a conversão, a renovação da fé no coração de outros, no coração de outros a retomada da esperança, no coração de outros o vigor da oração. Deus não realiza um sinal e um milagre apenas para que eu possa estar bem, mas para que a nossa comunidade, glorificando a Deus, celebre a felicidade da presença desse Deus amoroso no meio de nós e por nós. Por isso, tudo que o Senhor faz no seio de cada uma de nossas comunidades católicas, aqui, no meu caso, pela cidade do Rio de Janeiro, ou em nossas cidades, Ele faz para que a conversão aconteça em favor do coração de todos. Nós estamos no mês das missões, estamos recordando, o caminho missionário da Igreja no anúncio do Evangelho. E hoje, no terceiro dia do mês de outubro, dia em que também celebramos o falecimento de São Francisco de Assis, o seu trânsito, temos a oportunidade de recordar o testemunho daqueles que, derramando seu sangue no Rio Grande do Norte,
nas cidades de Uruaçu e Cunhaú, dão um testemunho que ilumina inteiro o Brasil, que não ficou reservado àquela região do interior do Rio Grande do Norte, mas esse testemunho ecoa sobre a nossa inteira pátria. E eles não são santos para o Brasil, mas são santos da Santa Mãe Igreja, a interceder pelos cristãos do mundo inteiro. Que as nossas cidades, que as nossas paróquias sejam, pela intercessão dos nossos santos mártires, lugares onde o testemunho de Deus venha conhecido e amado. Sejam lugares que no seio da nossa comunidade carioca, falando do Rio de Janeiro nesse caso, né, venham a ser como lâmpadas acesas que levam os homens a perceber na escuridão do mundo o caminho que leva a Deus, a presença do sagrado, do divino. Que sejam testemunhos que atraiam os homens cada vez mais, não só para que as igrejas fiquem lotadas, como se o objetivo nosso fosse ter as igrejas lotadas, mas para que o caminho que leva ao céu esteja completamente cheio. E muitos, compreendendo que são chamados pelo batismo a serem cidadãos do céu, se coloquem em peregrinação nesse tempo em que estamos no desterro do Vale de Lágrimas em direção à Pátria Celeste. Peçamos a intercessão dos santos mártires do Nordeste para que as nossas comunidades sejam lâmpadas acesas, assim como eles um dia foram lâmpadas acesas por todos os nossos irmãos do inteiro Brasil. Eu passo agora a leitura de um trechinho que conta a história deles. Santo André de Soveral era um sacerdote jesuíta. Ele nasceu na época em São Vicente, São Paulo. Estamos falando do ano de 1600, tá, gente? E ele passou ao clero diocesano. Ele foi ser missionário para evangelizar os indígenas no litoral do Nordeste, mas depois pede para tornar-se parte do clero diocesano e foi enviado para ser pároco na ocupação de Cunhaú, territorial de Cunhaú. Ali ele virá a ser martirizado no dia 16 de julho do ano de 1645, durante a celebração da missa. Será martirizado juntamente com 69 pessoas. O martírio vai ocorrer no período em que os holandeses ocupavam o Nordeste e eles eram de origem protestante, eram calvinistas huguenotes, que perseguiam com violência os católicos com a intenção de eliminar completamente a presença da fé católica e recortar também, por razões religiosas ou com fatores religiosos, né, aquela região territorial da coroa portuguesa, criando dessa forma o que seria uma nova condição, uma nova estrutura cultural e uma nova identidade, separando aquele trecho, né, para a Holanda. Os outros católicos, ao saberem do massacre que tinha acontecido na pequenina ocupação de Cunhaú, muitos moradores de Natal, dos arredores, foram procurar refúgio no Forte dos Reis Magos, que está no litoral da cidade de Natal. Só que 3 meses depois, no dia 3 de outubro de 1645, eles foram capturados e levados, junto com o padre Ambrósio Ferro, para as margens do rio Uruaçu, perto da cidade de Natal. Ali, os índios que eram unidos aos soldados holandeses armaram uma emboscada e, capturando-os,
submeteu-os a um tribunal formado por um pastor calvinista que tentou fazer com que eles recusassem a fé católica para serem salvos. Mas todos aqueles que ali foram levados não aceitaram renunciar à fé católica e tomar parte à profissão dos calvinistas. E dessa forma foram cruelmente trucidados. Ambrósio Ferro, nosso sacerdote português, nascido na região dos Açores, atuava como pároco em Natal, desde 1636, quando chegou como missionário. Com ele foram martirizadas outras 80 pessoas, adultos, jovens e crianças também. São Mateus Moreira, por sua vez, foi um leigo. São os 3 nomes, que fazem referência a todos esses nossos irmãos. Foi martirizado e seu testemunho de fé na Eucaristia foi recolhido e permanece conosco. Ele, em seu martírio, teve o coração tirado pelas costas. Ainda vivo enquanto lhe infligiam os golpes, pronunciou suas últimas palavras: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a Conferência Nacional dos Bispos do nosso querido Brasil o proclamou padroeiro dos ministros extraordinários da Santa Comunhão Eucarística. Que lindo, meus irmãos. No dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco proclamou santos os 30 protomártires do Rio Grande do Norte, aqueles cujos registros nós temos, Padre André, Padre Ambrósio e Mateus, juntamente com outros 27 leigos, mulheres, homens e crianças, cujos nomes e registros permaneceram. Os outros números que disse para vocês foram os números conhecidos, mas como não houve o registro, nós fazemos memória deles, mas só podemos proclamar aqueles cujos nomes foram conhecidos. Então, nesse caso, além dos nossos 3, tem mais 27 companheiros. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, já os havia beatificado no ano 2000, no dia 5 de março. Na verdade, o número desses mártires é bem maior, como eu disse para vocês. Os mártires testemunham a força do Evangelho e o valor supremo do Reino de Deus, pelo qual vale a pena entregar tudo até a própria vida. Assim vai nos ensinar o Catecismo da Igreja e os padres e os papas. Recordar a memória de nossos mártires, portanto, é valorizar o testemunho que eles deram em favor da nossa fé e do nosso povo. A coragem e constância que os acompanhou, mesmo diante da tortura e da condenação à morte de maneira tão brutal, fortalece a fé, a coragem e o vigor espiritual no caminho da vida cristã, com todas as suas dificuldades. Os santos e mártires são para nós os grandes membros exemplares da Igreja, que em sua intercessão os nossos irmãos nos ajudem a conseguirmos manter a firmeza da fé e o vigor na perseverança, para, como já falamos, sermos luzes para o nosso povo, a fim de que muitos corações se convertam e se entreguem a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e pela intercessão dos nossos mártires do Rio Grande do Norte, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.